O julgamento nem aconteceu, mas já está controlando você. Ninguém criticou você, ninguém rejeitou a sua ideia, ninguém disse que a sua opinião era inadequada. Mesmo assim, a frase desapareceu antes de ser publicada. A pergunta não foi feita, a proposta não foi apresentada, o limite não foi comunicado. E do lado de fora, parece que nada aconteceu, mas aconteceu. Você recebeu um julgamento que nunca foi pronunciado e mudou o próprio comportamento para evitar uma reação que talvez jamais existisse. O mundo não precisou silenciar você. Você fez isso antes que ele tivesse a oportunidade. Hoje no Laboratório Mori, vamos investigar uma forma de controle difícil de perceber, porque ela não deixa confronto, crítica ou rejeição visível. Ela deixa apenas aquilo que você não disse. Este é o Laboratório Mori, o espaço para observar os mecanismos invisíveis que influenciam nossas escolhas, nossos comportamentos e a forma como construímos a própria vida. Na segunda-feira, investigamos a plateia interna que exige permissão antes de uma decisão. Hoje vamos observar um movimento ainda mais rápido. A plateia nem chegou a se manifestar, mas você já editou a si mesmo. Se você gosta de conteúdos desse tipo, que não reduzem experiências complexas a frases fáceis, inscreva-se aqui no canal, porque a investigação de hoje começa onde quase ninguém olha, no intervalo entre aquilo que surgiu em você e aquilo que você permitiu que o mundo conhecesse. Imagine um homem que chamaremos de Miguel. Miguel trabalha em uma empresa de tecnologia e está participando de uma reunião sobre um projeto importante. Enquanto a equipe discute o problema, ele percebe uma falha na proposta. Não é uma impressão vaga. Miguel conhece o processo, possui dados e consegue explicar o risco. Ele começa a formular uma frase. Existe uma consequência que ainda não consideramos. Antes de levantar a mão, porém, outra conversa acontece dentro dele. Talvez eu esteja complicando. Vão achar que estou tentando aparecer. Pode ser que todo mundo já tenha pensado nisso. Melhor esperar alguém mais experiente falar. Miguel fica em silêncio. A reunião termina. 2 dias depois, um colega identifica exatamente o mesmo problema. A equipe agradece a contribuição. Ninguém o considera inconveniente. Ninguém diz que ele estava tentando aparecer. Miguel sente frustração, mas também estranhamento. Ele percebe que a reação que impediu de falar não veio da sala, veio de uma previsão sobre a sala. O julgamento não aconteceu, mas já havia produzido uma consequência concreta. Costumamos imaginar a censura como uma força externa. Alguém proíbe, alguém critica, alguém ridiculariza. Mas existe uma censura mais silenciosa. Ela ocorre antes mesmo da exposição. Você tenta prever como será percebido e altera a mensagem para controlar essa percepção. Em pequenas doses, isso faz parte da convivência. Nós adaptamos a linguagem ao contexto, escolhemos o momento, consideramos informações confidenciais, hierarquias, riscos, consequências. Isso pode ser inteligência social. O problema aparece quando a adaptação deixa de melhorar a comunicação e começa a eliminar quem comunica. Você não toma a ideia mais clara. Você não torna inofensiva. Você escolhe palavras mais precisas. Remove qualquer palavra que possa revelar posição.
não espera o momento adequado, adia indefinidamente até não existir mais momento algum. Nesse ponto, a prudência virou desaparecimento. O julgamento antecipado costuma acontecer em 5 movimentos. O primeiro é o impulso original. Uma opinião surge. Um pedido se torna claro. Você percebe um limite ou identifica algo que deseja propor. O segundo movimento é a audiência imaginada. Antes da fala, você constrói mentalmente o rosto de quem ouvirá. E o terceiro é o veredito previsto. Vão me achar difícil, vão pensar que sou incompetente, vão dizer que eu estou exagerando, vão me considerar um egoísta. E o quarto movimento é a autocorreção. Você suaviza, reduz, adia ou apaga. E o quinto é a ausência de teste. Como você não disse, nunca descobre como as pessoas realmente responderiam. A previsão permanece intacta. Não pode ser desmentida por uma experiência que não aconteceu. Esse detalhe mantém o mecanismo vivo. Você se censura porque acredita que seria rejeitado e continua acreditando que seria rejeitado porque sempre se censura antes de testar. Se a autocensura parece apenas medo, talvez fosse mais fácil reconhecê-la, mas ela costuma usar nomes respeitáveis. Pode se chamar prudência, ainda não é o momento. Pode se chamar profissionalismo, não quero misturar as coisas. Pode se chamar preparação, preciso organizar melhor antes de apresentar. Pode se chamar humildade, quem sou eu para dizer isso? Essas razões podem ser verdadeiras. Às vezes, realmente não é o momento. Às vezes, a ideia precisa de mais dados. E às vezes, o contexto exige uma reserva. A pergunta não é se a justificativa parece sensata. A pergunta é o que ela produz repetidamente. Ela melhora a sua participação ou faz o que você nunca participe? Protege uma reação real ou impede que a reação aconteça? Aumenta a qualidade da mensagem ou remove dela tudo aquilo que poderia ser reconhecido como seu? Uma virtude que sempre termina no seu desaparecimento merece ser investigada. Exige a autocensura por redução. Você possui uma opinião clara, mas a transforma em uma frase tão vaga que ninguém consegue discordar. E ninguém consegue compreendê-la de verdade. Talvez seja interessante considerar alguns pontos. O risco específico some, a proposta também. Existe a autocensura por adiamento. Você diz que falará quando souber mais, quando estiver mais preparado, quando houver mais abertura. O conhecimento aumenta. A sensação de autorização nunca chega. E existe a autocensura por substituição. Você diz aquilo que acredita ser mais aceitável, não aquilo que realmente pensa. Concorda para evitar tensão. Ri para não parecer sensível. Aceita para não parecer difícil. Depois sente uma irritação que não consegue explicar. Talvez essa irritação não seja apenas contra o outro. Talvez seja o custo de ter abandonado a própria posição antes que alguém pedisse isso. Antes de incentivar qualquer pessoa a falar, precisamos reconhecer que contextos não são iguais. Existem ambientes em que se expor produz riscos concretos. Uma relação abusiva, uma estrutura que pune a discordância, uma informação protegida, uma ameaça à segurança ou à subsistência.
Nesses casos, cautela não é covardia, pode ser a proteção necessária. O Laboratório Mori não propõe exposição indiscriminada, propõe precisão. Por isso, faça duas perguntas primeiro. Qual consequência concreta pode acontecer se eu disser isso? E a segunda pergunta, qual imagem sobre mim eu temo que essa pessoa forme? Consequência concreta e desconforto de imagem podem coexistir, mas não são a mesma coisa. Se você teme perder um emprego em uma estrutura retaliatória, existe um risco que precisa ser planejado. Se teme apenas que alguém o considere menos agradável, talvez esteja diante de outro tipo de custo, o custo de deixar de controlar completamente a forma como será percebido. Grande parte da autocensura nasce de uma tarefa impossível. Você tenta construir uma frase que seja compreendida exatamente como deseja por todas as pessoas, sem ruído, sem discordância, sem qualquer risco de interpretação negativa. Mas a comunicação não funciona assim. Você pode ser claro, responsável e respeitoso. Ainda assim, alguém pode entender de outra maneira. Pode projetar uma história, pode discordar, pode não gostar. Quando você exige garantia absoluta de recepção antes de falar, o silêncio se torna a única opção segura. Só que até o silêncio comunica. Em uma reunião pode comunicar concordância, em uma relação pode comunicar que está tudo bem, diante de um limite ultrapassado pode comunicar permissão. Você não escolhe entre comunicar e não comunicar. Escolhe qual mensagem assumirá o lugar daquilo que não disse. E como calcular o custo de uma frase que nunca exigiu força fora da sua cabeça? É difícil. Não há registro da oportunidade que poderia ter surgido, da conversa que poderia ter se aprofundado, do limite que poderia ter reorganizado, da ideia que poderia ter melhorado um projeto. A autocensura parece barata, porque cobra impossibilidades, mas ao longo do tempo exige outro custo. As pessoas passam a responder apenas à versão editada de você. Eles convidam essa versão, confiam nessa versão e criam expectativas sobre essa versão. Então você olha para as relações ao redor e sente que ninguém conhece completamente. Talvez isso seja verdade, mas talvez ninguém tenha recebido material suficiente para conhecê-lo. O mundo não consegue responder ao que você apaga antes de mostrar. Quero propor um segundo experimento dessa semana. Escolha uma situação recente em que você apagou, suavizou ou adiou algo importante. Em uma folha, escreva duas versões. Do lado esquerdo, escreva a versão original. Não precisa ser agressiva, precisa apenas ser honesta. O que você realmente queria dizer? Do lado direito, escreva a versão segura. O que você acabou dizendo? Ou o silêncio que colocou no lugar. Agora compare as duas colunas. Marque tudo o que desapareceu. Foi uma opinião? Um limite? Um desejo? Uma pergunta? Depois complete. Eu retirei isso porque imaginei que me veriam como... Essa frase revela o veredito que você estava tentando evitar. Agora investigue a evidência. Essa reação já aconteceu repetidamente com essa pessoa? O contexto possui risco concreto? Ou você transportou para a situação atual uma expectativa aprendida em outro lugar? Por fim, crie uma terceira versão.
não a mais bruta, não a mais segura, a mais clara. Uma frase que preserve o conteúdo essencial sem transformar honestidade em agressão. Por exemplo, eu vejo um risco nesse prazo e quero mostrar os dados antes de seguirmos. Hoje eu não consigo assumir esse compromisso. Quando isso acontece, eu me sinto desconsiderado e preciso que conversemos. Minha opinião é diferente e vou explicar por quê. Essa terceira versão não garante a aprovação, ela apenas impede que o medo seja o único editor. Na reunião seguinte, Miguel não prometeu dizer tudo o que pensava. Também não decidiu se transformar na pessoa mais ousada da sala. Estabeleceu um experimento menor. Quando percebesse algo relevante, diria uma frase antes de construir mentalmente 10 justificativas. Na primeira oportunidade, falou: há um risco que eu gostaria de colocar na mesa. Sua voz saiu menos firme do que gostaria. Uma pessoa pediu mais detalhes, outra discordou de parte da análise. O grupo, então, discutiu. Nada de espetacular aconteceu, e justamente por isso a experiência foi importante. Miguel descobriu que discordância não era o mesmo que humilhação, que uma pergunta não era prova de incompetência e que o desconforto de se mostrar podia ser atravessado sem que ele precisasse desaparecer. Talvez ninguém tenha pedido que você se apagasse hoje. Talvez ninguém tenha criticado a sua ideia, rejeitado o seu limite ou diminuído o seu desejo. Mas se você antecipou o julgamento e editou a si mesmo para evitá-lo, a plateia interna já influenciou no resultado. Prudência considera contexto. Autocensura automática considera apenas o medo. Prudência melhora a mensagem. Autocensura remove o mensageiro. Na próxima vez que sentir vontade de apagar uma frase, não se obrigue a publicá-la imediatamente. Faça algo mais importante. Observe quem está editando. É o contexto real? É uma consequência concreta? Ou é um veredito imaginado tentando impedir que o mundo conheça a sua posição? Se esse vídeo ajudou você a perceber uma dessas edições invisíveis, escreva aqui nos comentários: eu vi a edição. Inscreva-se no Laboratório More e compartilhe esse episódio com alguém que vive tentando encontrar uma maneira de falar sem correr o risco de ser interpretado. Na sexta, vamos concluir a investigação com uma pergunta ainda mais profunda. Por que continuamos performando para pessoas que já foram embora? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!